Esse Deus que se manifestou, Ele está aqui neste lugar.
se tornam ou continuam aptos, né, para desenvolver a função, mas eu faço duas perguntas à igreja, peço que os irmãos respondam com um amém também. Vocês, meus irmãos, ainda sentados, queridos, mas vocês reconhecem e recebem esses irmãos como presbítero, aqueles que o são, e também diáconos, aqueles que o são? Amém. Vocês prometem tributar-lhes toda a honra, ânimo e obediência ao Senhor, conforme a palavra de Deus e a constituição dessa igreja? Amém. Muito bem, né? Então eu gostaria, nesse instante, de chamar os presbíteros da igreja, os oficiais da igreja. Podem subir, meus irmãos. Muito bem, né? Eu vou pedir, meus amados, sei que aqui a gente tem um pouco menos de espaço, mas eu gostaria que vocês ficassem um pouquinho mais fora do púlpito, um pouco mais aqui à frente, por favor. Se ajoelhem por um instante, né? Deem as mãos aí para se ajoelharem. Isso, todo mundo. Pode ir, Dario, por favor, querido. Pode ir mais à frente, Dario, Dico. Nós queremos ficar atrás de vocês, impor as mãos, né? Convidar a igreja a ficar de pé nesse instante. Peço que a igreja estenda suas mãos para cá. Nós vamos orar, então, ordenando e investindo os nossos irmãos a sua função como oficiais da igreja. Pai querido, nós te agradecemos, ó Deus, pela vida dos teus servos que estão aqui, Senhor. Presbítero Manuel, presbítero Dario, presbítero Valdir, diácono Vanderlei, diácono Calinho. Nós te agradecemos, ó Deus, pela vida deles, ó Pai, porque nesta última assembleia eles foram eleitos pela tua igreja, Senhor. Foram, ó Deus, antes disso escolhidos por ti, Senhor, e aceitaram o compromisso de exercer a função, Pai, na tua igreja, entendendo que o chamado é do Senhor, entendendo, meu Deus, que é o Senhor quem chama e é o Senhor também quem capacita, ó Deus. Talvez nos nossos corações, quando iniciamos, ó Deus, o ministério, entendemos que nos falta algo, Senhor, que precisamos de capacitação, e é verdade, todos nós passamos por isso, e sabemos que é o Senhor quem vai cuidando de nós à medida que caminhamos, nos trazendo, ó Deus, o dom necessário, a capacitação, ó Deus. Por isso, nessa noite, juntos aqui, como igreja do Senhor, ó Deus, nós rogamos sobre a vida dos teus servos, ó Deus, a capacitação do alto, que sejam cheios do Espírito Santo, assim como foram, ó Deus, os apóstolos no dia de Pentecostes, ó Deus, cheios do teu Espírito Santo para exercer a função do apostolado, e assim também o teu Espírito, ó Deus, veio sobre todos aqueles, ó Pai, que cuidaram da tua igreja ao longo da jornada. E nessa noite também, Senhor, nós rogamos para que esses homens, ó Deus, sejam usados nas tuas mãos como instrumentos, ó Deus, para a tua honra e glória e para o crescimento da tua igreja, Senhor. Assim como nas perguntas, ó Deus, prometeram zelar pela igreja, por sua unidade, por sua paz, que eles sejam instrumentos nas tuas mãos, ó Deus, para conduzir o teu povo, ensinar-lhes, ó Deus, a viver contigo, Senhor, ensinar-lhes a respeito de um evangelho que não só é de palavras, mas também prático no dia a dia da sua vida, Senhor. Capacita-os a todo tempo, dá-lhes essa graça, Senhor, e junto deles, ó Deus, abençoe também a sua família, Senhor, as esposas que estão ao lado deles, continuamente, Senhor, abençoando a vida deles, permitindo-lhes, ó Pai, que possam com desprendimento exercer a função, Senhor, e fazer a tua vontade, não só aqueles que já ministram, aqueles que já fazem o seu ofício, mas os novos irmãos, ó Deus, que junto de nós nessa noite se empenham, ó Deus, para servir o teu reino, que eles também tenham todo o apoio da sua família, da sua esposa, Senhor, e assim continue sendo eles todos bênção, ó Deus, como tem sido até hoje, nas tuas mãos, ó Deus, na vida da nossa comunidade. Foram reconhecidos por ela, foram eleitos pela comunidade, ó Deus, e nessa noite estão mais uma vez na tua presença, Senhor, recebendo graça e misericórdia que só o Senhor pode dar para usá-los, ó Deus, nas tuas mãos. Abençoa-os ricamente, ó Deus, nós te rogamos nessa noite, nós os abençoamos, ó Deus, e também nos comprometemos contigo como igreja, Senhor, a honrar cada um deles, a respeitá-los, ó Deus, a orar por eles, meu Deus, a estarmos também, Senhor, junto deles, a serviço, Senhor, da tua casa, do teu reino, Senhor, e dizemos a ti mesmo, Senhor, e a eles próprios nessa oração, que podem contar conosco todos os dias da sua vida. Sabemos, ó Deus, que o ministério tem horas, ó Deus, que realmente são de muita alegria, Senhor, de muito resplendor, de muita graça, Senhor, mas também tem os seus momentos difíceis, decisões difíceis, ó Deus, trabalhos árduos, ó Pai, e muitas outras coisas que fazem parte da vida daqueles, ó Deus, que foram separados para te servir, ó Deus, na igreja do Senhor, mas a todo momento, a certeza plena, como lemos aqui inclusive nessa noite,
O Senhor é presente, o Senhor capacita, o Senhor dirige, o Senhor dá graça, o Senhor fortalece, o Senhor dá vitória em meio às lutas, ó Deus, e faz de homens, ó Deus, quando destemidos, quando ousados na tua presença, quando comprometidos contigo, Senhor, a ser instrumentos nas tuas mãos, ó Deus, para que vidas, ó Deus, sejam salvas, para que a igreja cresça, para que o teu reino, ó Deus, seja reconhecido e para que a obra do Senhor nunca pare, mas siga adiante, ó Deus, na igreja local, inclusive, Senhor, onde eles são eleitos. Pai querido, em nome de Jesus, assim nós oramos como igreja, assim nós os abençoamos, assim, ó Deus, em nome de Jesus, damos a eles também nessa hora a destra da comunhão. Amém e amém, Senhor. Amém, Jesus. Podem levantar-se, meus amados. Isso. Meus amados, dando então a destra da comunhão, como diz inclusive a nossa própria Constituição, eu quero, embora eu já tenha descido e não tem problema, fazer então a declaração. Eu proclamo e declaro regularmente eleitos, ordenados e investidos no ofício de presbíteros e também diáconos, irmãos para qual assim foram eleitos, dessa igreja, os irmãos a qual nós mencionamos todos aqui, tudo segundo a palavra de Deus e a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil. Que Deus os abençoe, meus amados, em nome do Pai, do Filho e também do Espírito Santo. Deus abençoe. Eu quero convidar as crianças a vir à frente, os professores, para nós orarmos então. Em seguida, o Presbítero vai ter a palavra de Deus. As crianças que terão ensaio nesse instante, daqui a pouquinho voltam para a apresentação. Vou pedir para que o próprio Edvaldir já esteja orando por eles, em seguida ele tem a palavra. Senhor, nosso Deus e bondoso Pai, nós queremos te agradecer mais essa oportunidade que o Senhor nos dá nessa noite, ó Pai, podermos estar na Tua casa, podermos rever os nossos irmãos, poder glorificar o Teu nome, poder também, Senhor Deus, nessa noite, ouvir a Tua voz através da Tua palavra, Pai. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas, ó Pai. E agora, Pai, que as crianças estão saindo para o seu culto infantil, ó Pai, que o Senhor possa estar abençoando tanto os professores, ó Pai, como as crianças, para que juntos eles possam aprender, ó Pai, a respeito do Cristo que nasceu, do Cristo que esteve lá em Belém, nasceu lá, Senhor Deus, mas ao longo dos anos ele vem nascendo dia após dia nos nossos corações, transformando as nossas vidas, ó Pai, e a vida de pessoas que aceitam e creem no nome de Jesus como Senhor da sua vida, Pai. Que nessa noite, Senhor Deus, a eles ministrar, Senhor Deus, a essas crianças possam compreender a mensagem da Tua palavra. Tua palavra seja esclarecida, Senhor Deus, por aquele que foi enviado por Cristo, o Espírito Santo, que Ele prometeu e enviou, Senhor Deus, para iluminar, para esclarecer, para, Senhor Deus, abrir o entendimento, para fazer-nos lembrar, para que essa palavra fique imprimida nos nossos corações, ó Pai,
Ele foi enviado. Por isso, Senhor Deus, Ele possa, Pai amado, estar esclarecendo a Tua palavra aos coraçãozinhos dessas crianças e também, Pai amado, na vida dos professores que já são adultos, Senhor Deus, mas que nessa noite eles tenham também a edificação do Senhor para a sua vida, Pai. Nós intercedemos por eles e agradecemos no nome de Jesus. Amém. As crianças podem ir. Queria fazer uma leitura com os irmãos no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 2. Eu vou ler o versículo 1 e o versículo 2. Depois do versículo 9 ao versículo. Fala sobre a visita dos magos. Mateus, capítulo 2. Versículo 1 e versículo 2. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Versículo 9. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria sua mãe, prostrando-se, adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência providos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Essa foi a visita dos magos, trazendo-lhe os presentes que depois serviram para que Jesus tivesse recursos para fugir para o Egito. Presentes esses que foram usados para a fuga do Jesus para o Egito, porque senão o rei Herodes o matava. Deus o abençoe.
Bem, irmãos, muito bem, né? Louvado seja Deus. Quero convidar o Brito Noé a vir à frente, Brito Noé. O Brito Noé vai trazer a mensagem nessa noite, né? Olha só, sente a elegância, né? Bonito de novo, vai ministrar a palavra, né? Obrigado, irmão, por ter aceitado o convite. Nós vamos orar nesse instante, queridos, pedindo a bênção de Deus sobre a nossa vida, para que os nossos ouvidos continuem atentos à palavra do Senhor e assim mais uma vez Ele fale conosco através da vida do presbítero Noé, tá bom? Feche seus olhos um pouquinho, oremos ao Senhor. Pai querido, obrigado, Deus, nós te agradecemos por essa noite tão maravilhosa de estarmos juntos em comunhão com a tua igreja, com o teu povo, tendo, ó Deus, a oportunidade de te adorar, te engrandecer e te louvar por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. O Senhor é digno de receber de nós todo louvor, toda exaltação e todo reconhecimento. Nossa vida está nas tuas mãos, ó Deus. Obrigado porque o Senhor cuidou de nós, chegamos até mais uma vez essa data tão especial. E aqui estamos, ó Deus, com o coração contrito, desejoso sempre, ó Deus, em trazer, ó Pai, a Ti o melhor das nossas vidas. E também, ó Deus, podemos usufruir da Tua presença e dos Teus cuidados. Uma das maneiras extremamente especiais, central no nosso culto, inclusive, é quando a Tua palavra fala no nosso coração. Por isso, nesse instante, agradecidos pela vida do presbítero Noé, que mais uma vez vai ministrar a palavra, rogamos a Tua bênção sobre ele nessa hora, Senhor, e também rogamos que o Senhor ilumine o nosso coração, não permita que distrações da nossa alma, Senhor, venham roubar de nós, ó Deus, a doce palavra do Senhor, mas pelo contrário, voltados a ela nesse instante, com todas as nossas forças, ó Deus, recebamos a instrução necessária, e assim, ó Deus, cresçamos para a honra e glória do Teu nome, enquanto o Senhor, ó Deus, fala a nossa alma e também os nossos corações. Em nome de Jesus que oramos e colocamos tudo nas Suas mãos nesse instante. Amém, Senhor. Amém. Eu gostaria de convidar os presbíteros a subirem aqui em cima, rapidinho. Essa semana nós tivemos o dia do pastor. Então, nós vamos estar orando pelo nosso pastor. Ali o presbítero mais fresco aí já está vendo? Já. Eu gostaria de ler Efésios 4, 11, que diz assim: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, em que todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém? Nós queremos agradecer ao pastor, por ser nosso pastor, pastor da igreja, pastor querido, pastor amado, pastor doce, um pastor que tem se dedicado a estudar a palavra de Deus e a passar a todos nós. A gente vê o quanto o pastor se dedica a estudar para passar um conteúdo realmente consoante a palavra de Deus. Nós somos sempre bem alimentados pelo irmão, agradecemos a Deus pela vida do irmão, por ter usado da maneira como o irmão está sendo usado aqui nessa igreja, é muito querido pela igreja, tanto que já faz 13 anos que está aqui, graças a Deus. Que Deus continue abençoando a você, dando força, dando ânimo, dando discernimento, sabedoria, e continue ensinando o povo de Deus. Amém. E sempre nunca se esqueça que no Senhor
nosso trabalho não é vão. Amém? Eu gostaria de convidar o presbítero Valdir. Nós estamos olhando pelo pastor, ele está com o presente na mão ali. Então, ele vai estar olhando. Eu gostaria que a igreja ficasse de pé. Vamos estar olhando pelo pastor. Né? Eu gostaria de convidar a Edna e a filha para vir aqui também. Fazendo favor, rapidinho. Que só quem passa trabalho. O segundo domingo foi dia da mulher do pastor, mas aqui pertinho dele. Mas hoje nós vamos olhar pelo pastor e pela família dele. E a gente sabe que também não é fácil ser mulher do pastor. Né? Tem que escutar muito. Vamos orar então? Irmãos, antes da oração, eu recebi uma sacola e a irmã Nena passou para mim, eu não sabia para que era, para o pastor, eu não sabia nem que hora era, que tempo era, eu estava ali, eu fiquei procurando, quem sabe tem um bilhete ali dentro, a mulher brigou comigo, tu está espiando o negócio, fiquei espiando para ver se achava algum recado aqui dentro, mas a hora propícia é agora. Pastor, recebe um presente da igreja, teu favor, que Deus abençoe, nós vamos orar, depois você abre o presente, tá bom? Assim como vocês estenderam as mãos para nós, irmãos, estenda a mão para o nosso pastor nessa noite também. Pai querido, nós queremos te agradecer, ó Pai, te louvar, te bendizer, porque o Senhor tem providenciado liderança para essa igreja, Senhor Deus, homens, ó Pai, segundo a tua vontade, segundo o teu coração, para dirigir a vida dessa igreja conforme a tua vontade, conforme a ação do teu Espírito tem providenciado nas nossas vidas, nos nossos corações, ó Pai. E junto, Senhor Deus, ao conselho da igreja, nós temos a oportunidade de ter o pastor Cláudio como pastor dessa igreja, Pai amado, que nos ajuda, Pai amado, que coopera conosco, que está sempre, Senhor Deus, à frente de todos os trabalhos, ó Pai, sempre atento a todas as ações e funções da igreja, Pai amado, sempre com muito zelo, com muito cuidado. Por isso, ó Pai, e nós queremos te louvar pela vida dele, te engrandecer e te exaltar, ó Pai, porque há tempos atrás, há anos atrás, ele era presbítero conosco, Senhor Deus, esteve, Senhor Deus, também nesse conselho, e após, ó Pai amado, um chamado especial de Cristo, ó Pai, ao seu coração, o Senhor, ó Pai, o preparou para que ele pudesse voltar e ser pastor dessa igreja por esses longos anos, ó Pai, quase já 3 anos, ó Pai, de ministério, 13 anos de ministério nessa igreja, Pai. Muito obrigado, porque o Senhor preparou todas as coisas, o Senhor encaminhou, o Senhor o ensinou, o Senhor o educou, ó Pai, nos teus caminhos, para que ele pudesse, Pai amado, contribuir com essa igreja, com todos os ensinamentos que o Senhor tem dado a essa igreja através da vida dele, Pai. Muito obrigado pela vida dele, obrigado pela vida da sua esposa, obrigado pela sua filha, Senhor Deus, e o Senhor a deu, Pai amado, ao longo desse tempo, o Senhor tem providenciado essa oportunidade deles, ó Pai, ser pai do coração e ter, ó Pai, com todo cuidado, todo zelo por essa menina, Senhor Deus, zelando e cuidando dela, Pai amado, até nesse momento já como adolescente, Senhor Deus, crescendo nos ensinamentos do Senhor, crescendo, Pai, em meio à casa do Senhor, ó Pai, e nós te louvamos, ó Pai, por essa oportunidade que o Senhor deu a esse casal, Pai. Continua abençoando, continua dirigindo, continua amparando, continua fortalecendo, continua, Senhor Deus, ungindo com teu Espírito Santo, continua, Pai, derramando do alto bênçãos sem medida, Senhor Deus, sobre a vida dessa família, Pai amado, para que eles, fortalecidos, ó Pai, por ti, possam continuar nessa obra, fazendo, Senhor Deus, segundo a tua vontade, Pai. Cuida, Pai amado, ajuda, Senhor Deus, e consola naqueles momentos de luta, naqueles momentos que são mais difíceis, Pai amado, que o amparo do Senhor se faça presente nos seus corações e eles possam, fortalecidos no Senhor, continuar, Pai amado, fazendo o trabalho nessa igreja, Pai. É assim que nós oramos, agradecidos por tudo e pedindo, Pai, que o Senhor abençoe e retribua segundo a tua graça a esse casal, Pai, e essa família. No nome de Jesus, amém. Amém. Jesus. A igreja pode sentar, se fazendo favor.
Irmãos, aproveitando o momento, apenas agradecer aos irmãos da igreja. Realmente foi uma surpresa. No dia do pastor eu recebi várias mensagens, inclusive do nosso conselho, dos nossos presbíteros aqui e outros irmãos mais. Então, hoje eu nem me lembrava mais que tinha acontecido essa data. Então, realmente me surpreendeu. Então, agradeço de coração todo o carinho da igreja, dos irmãos pela nossa vida. E peço que os irmãos continuem orando pela gente, sempre é necessário, a gente sabe disso, Obrigado, meus irmãos. Já gostei. Fica mais moderno. Assim. Obrigado. Muito obrigado. Moderninha. Obrigado, meus irmãos. Eu quero saudar os irmãos com a graça, a paz e o amor do Senhor Jesus. Amém? Amém. Eu fiquei muito surpreso com o convite do pastor a me convidar para estar pregando na noite de Natal. A igreja está repleta, bem cheia. E a preocupação já veio. A preocupação que vai passando muitas coisas pela cabeça da gente. O que falar, o que falar, o que falar. E Deus nos deu levou para algumas áreas do nascimento de Jesus, que eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos. O Natal é uma festa que começou na Itália, no século IV, com Constantino. E quando Constantino tornou o cristianismo a religião oficial da igreja, e lá na Itália eles tinham uma festa em que dia 25 de dezembro eles adoravam o sol. Era uma festa a Saturno, se chamava, ou festa saturnária. Então, quando Constantino ele colocou o cristianismo como religião oficial, ele disse: não, nós não podemos mais estar fazendo essa festa para o sol. Aí colocaram o nascimento de Jesus, E nós sabemos que o nascimento de Jesus não foi nessa época. Os estudiosos calculam que foi mais ou menos de março, do começo de março ao começo de maio, que Jesus nasceu. E também o Natal, todo mundo fala de Papai Noel. Papai Noel também não tem nada a ver com o Natal. Papai Noel foi um freire que se chamava São Nicolau, que nessa época ele dava presente às crianças pobres. Então aí surgiu a ideia do velhinho entregando presente para as crianças pobres. Mas isso tudo, meus irmãos, não tem nada a ver com o nascimento de Jesus. Isso tudo não tem nada a ver com o nascimento de Jesus. Mas o Natal, por isso muita gente fica falando: será que vamos comemorar o Natal? Será que devemos? Será que não devemos? O Natal é algo muito importante para o cristianismo, independente da data, independente do local, independente do que inventaram depois. Porque o Natal, meus irmãos, depois que Deus criou a terra, o homem fez tudo maravilhoso,
Eu creio que o nascimento de Jesus foi algo mais importante que aconteceu. O nascimento de Jesus foi algo que mudou a humanidade. Nós tivemos o dilúvio, tivemos Torre de Babel, tivemos um monte de coisa, mas nada foi importante, tão importante, como o nascimento de Jesus. Por isso, eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Lucas, capítulo 2, de 8 a 20. Lucas capítulo 2, de 8 a 20. Eu botei aqui: Natal é o cumprimento de uma promessa, repleta de amor e esperança. Amém? Todos acharam? Amém. Diz assim: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. O anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis, aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tenha sido dito a respeito desse menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Quando nós vimos esse texto aqui no versículo 9, quando os anjos vieram avisar a eles, e eles disseram: olha, a glória do Senhor brilhou ao redor deles. A glória do Senhor brilhou ao redor deles. E depois nós vimos que veio uma grande milícia celestial. Eu gostaria de falar um pouco dessa glória de Deus. E se nós olharmos, meu irmão, naquele dia foi um dia diferenciado. Foi um dia em que Deus tinha marcado no tempo e na hora para isso acontecer. Foi um dia que já estava marcado no tempo de Deus. Mas esse propósito de Deus para o ser humano, ele já começou lá quando o homem pecou. Havia já lá naquele momento, já veio uma promessa da vinda de um Salvador. Em Gênesis 3,15 diz que viria o Filho do Homem, que colocaria o pé na cabeça da serpente. Isso já estava simbolizando a vinda do Messias. E depois do decorrer da história, quando Deus chamou Abraão para ir para outra terra, para a sua família,
ele já estava providenciando a vinda dessa criança, desse Salvador. E todas as profecias, toda a história de Abraão, do povo de Israel, sempre aprontou para o nascimento e a vinda de Jesus Cristo. Porque eles esperavam um Salvador e um Libertador. Quando nós vimos ali, quando Deus levou Abraão para fazer o sacrifício de Isaac, que ele pediu o filho dele, Deus disse: olha, vamos lá para o monte. E o filho dizia: pai, nós temos aqui o teto, temos aqui a lenha, cadê o cordeiro? Deus, naquele momento, nós sabemos que ele foi com o filho lá, e na hora dele abater o filho, na hora dele oferecer o filho, Deus proveu um carneiro, Deus proveu um sacrifício. Isso tudo já simbolizava a vinda do Messias. Depois nós vimos José, quando foi para o Egito, que também ficou 430 anos o povo sofrendo lá no Egito, e Deus também lá naquele local, ele levantou um libertador, que foi Moisés. Em Moisés, ele levantou o libertador, foi levantado como libertador do povo de Israel naquele momento, e na hora disso aí, mais uma vez, Deus mostrou a vinda do Messias. Como? Deus mostrou que para eles poderem sair de lá, eles tiveram que fazer uma aliança com Deus. E essa aliança simbolizava também a vinda do Messias, que foi a Páscoa. A Páscoa já simbolizava a vinda do Messias, a vinda do Salvador. Tanto que lá eles imolaram o carneiro, para oferta, onde o sangue foi colocado nas ombreiras da porta, para que onde tivesse a marca do cordeiro, quem tivesse a marca do cordeiro, não seria morto alguém, o primogênito da sua casa. E também nos Salmos também nós vimos a promessa do Messias. No Salmo 2, apresenta o Messias como Filho de Deus, que devem ser adorados. No Salmo 110, apresenta o Messias como Rei Sacerdote, Senhor de Davi. No Salmo 22, fala sobre Jesus Cristo, o Messias. E no Salmo 24, a alegria da vinda do Senhor. E as profecias, meus irmãos, começaram também de como seria a vinda do Messias. Em Isaías 7,14, gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias. Está uma profecia da vinda do Messias, que diz assim: portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele se chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Em Isaías 9, versículo 6, também foi que o pastor leu, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Também o profeta Miqueias, capítulo 5, versículo 2, Jeremias 23:5, diz que o Messias será rei, reinará e agirá sabiamente, executará o juízo e a justiça na terra. Quando eu vi essa profecia de Jeremias, quando ele diz que o rei, ele reinará e ele agirá sabiamente,
e executará o juízo e a justiça na terra. Aí me vem aquele texto de Romanos 12, 17, que diz que por um só homem veio o pecado e a morte, e por um só homem veio a graça e a vida. Porque Jesus veio para trazer justiça, aquela justiça que Deus levou Adão a ser expulso do Éden por causa do pecado. Essa justiça agora ela seria aplanada, seria paga pelo cordeiro, pelo sacrifício de um ser humano. Zacarias também, quando ele fala na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, ele já estava falando também do Messias. Também Oséias, Ageu, Daniel também falaram desse Messias. E também depois começou a vir as promessas de Jesus no Novo Testamento. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Lucas. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, de 26 a 35. Diz assim o texto da palavra de Deus: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada de certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado jamais terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Maria, mais ou menos quando ela foi aqui nessa profecia, porque aqui é uma profecia, né? É uma promessa do anjo, cumprindo a profecia. E aqui nós vimos que os estudiosos que Maria tinha cerca de 14 anos quando veio essa promessa para Maria. E o anjo comunica a Maria que ela dará à luz a um filho, sem ter estado com homem nenhum. E uma promessa que o anjo fez aqui foi que Deus é quem daria o nome ao seu próprio filho, que foi Jesus. Ele disse primeiro: olha, Maria, o nome dele será Jesus. E também depois aqui, ele deu a saudação e ele começa a falar a promessa que diz no versículo 31. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás o nome de Jesus. Esta é a promessa que Deus dá o nome para o próprio filho. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Nós vimos aqui que tanto no versículo 32 como no versículo 35,
está dizendo que ele será chamado Filho do Altíssimo. E também no versículo 32 está dizendo também que ele será rei. Que ele será rei. Mas, aqui está dizendo que ele será rei. Mas nós sabemos que Jesus nasceu como rei. E eu fiquei pensando, quando Jesus nasceu, ele nasceu numa manjedoura. Ele nasceu numa manjedoura. Mas como um rei pode nascer numa manjedoura? Eu estive pensando como Maria, quando Maria chegou lá em Belém, que não tinha mais lugar, como é que ela pensou? Esse meu filho é filho de Deus, como é que ele vai nascer numa manjedoura? Normalmente, quando um rei vai nascer, é um rei muito esperado, cercado de riqueza, cercado de tudo que tem de bom e do melhor, os melhores médicos, os melhores assistência para a vinda do rei. Mas aqui nós vimos que quando Jesus chegou em Belém, quando Maria e José chegaram em Belém, para ela ter Jesus, não tinha lugar na manjedoura, não tinha lugar em casa. Ela foi parar numa manjedoura, numa estrebaria. Será que isso trouxe confusão na cabeça dela? Meu filho é filho de Deus, como é que vai nascer aqui junto com os animais? Sabe por quê, meu irmão? Porque o cordeiro tinha que nascer numa estrebaria. Você nunca viu um cordeiro nascer num palácio, porque ali Jesus já nasceu para ser cordeiro. Por isso que ele tinha que nascer lá na manjedoura. Mas creio que Maria não entendeu isso. Mas Deus já sabia o propósito disso, né? E a gente pensa muitas vezes que a manjedoura é aquele lugar onde ficavam os animais. A gente pensa que é uma estrebaria como a gente tem por aqui, uma vaca e tudo aberto. Não, lá normalmente eram cavernas que as pessoas colocavam os animais, e muitas vezes as pessoas no inverno dormiam junto lá para poderem serem aquecidas pelos animais. Então era algo comum as pessoas dormirem com os animais no inverno naquela região, em cavernas. Para nós é assustador, mas naquela época, naquele contexto da época, isso muitas vezes no inverno era uma realidade. Esse dia eu vi uma reportagem mostrando como era. Tinha o lugar dos animais, o lugar das pessoas ficarem, porque era muito frio lá fora, e ali ficava aquecido. E também, algo interessante aqui, que a outra promessa que o anjo faz a Maria, que o reinado do Senhor, desse seu filho, não teria fim. Mas eu gosto também dessa parte do texto, no versículo 35, quando realmente o anjo disse para ela como é que ela ia ficar grávida. Ele disse, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Aqui quando eu fiquei pensando, como é que isso ocorreu? Se nós fôssemos ver na ciência, como é que isso poderia acontecer? Alguém, né, uma mulher ficar grávida sem ter um espermatozoide. E eu fiquei pensando, porque se a gente olhar como, né, a gente vê que coisa impressionante é quando um óvulo é fecundado. Quando o óvulo de uma mulher é fecundado, imediatamente quando ele é fecundado, em volta dele
há uma proteção, aquilo ali já é revestido automaticamente para aquele ser que está ali dentro, já tem a vida própria, já tem a vida. Então eu fiquei pensando, mas como que Deus, né, se ela não teve contato, como é que Deus fez o milagre desse? Nós sabemos que Deus é Deus que pode todas as coisas. Mas eu creio que Deus colocou ali uma pequeníssima luz. Porque a Bíblia diz, em 1 João 1,4, que a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Jesus já nasceu com luz própria. Jesus já nasceu iluminado. Jesus, quando ele diz, eu sou a luz do mundo, porque a luz já nasceu com ele. Quem fecundou aquele ovo foi a luz do próprio Deus. Foi a luz do próprio Deus que fecundou aquele ovo. Que a Bíblia diz em 1 João 1,5, diz que Deus é luz e não há nele treva alguma. Nós sabemos que Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Em João 1,4 diz que a vida estava nele, a vida era a luz dos homens. Então Jesus foi formado pela luz do próprio Deus, pela presença de Deus. Que nós sabemos que Jesus já nasceu sem pecado. Nós olhamos o texto ali, no versículo 35 diz, também o ente santo que há de nascer. Jesus já nasceu santo. Jesus já nasceu sem pecado. E esse santo, ele era ali, era a própria presença de Deus. Que a Bíblia diz que Deus é amor. E Deus é paz. E Deus estava naquele momento ali. A Bíblia diz que Jesus é a estrela da manhã, a sol da justiça. E Jesus é a luz que veio para iluminar todo o caminho de todo homem. A Bíblia diz, Jesus veio para iluminar a luz de cada um. Mas também nós vimos que o cumprimento da promessa foi passo a passo se cumprindo até o nascimento de Jesus. Também a promessa também do anjo que falou com José, também dizendo que esse menino, que era filho de Deus, e também ele disse, olha, esse menino terá o nome de Jesus. Simeão também no templo estava esperando a promessa desse Cristo, que viria até o dia que ele realmente pegou o menino nas mãos e viu que esse menino era o Filho de Deus. O nascimento de Jesus cumpriu todas as promessas e profecias a seu respeito. A vinda do Messias, Rei, Senhor e Salvador. Ele veio no tempo determinado por Deus, na plenitude do tempo. E também Lucas 2, de 10 a 14, foi o texto principal, diz que veio para aquele povo uma boa nova de grande alegria. Essa boa nova de grande alegria, meus irmãos, ela durou o tempo em que Jesus esteve sobre a terra. Porque por onde Jesus passava,
Ele trouxe alegria, Ele trouxe paz, Ele trouxe cura, Ele trouxe restauração, Ele trouxe... as pessoas queriam estar com Ele por causa da luz própria que Ele tinha. Porque Ele era a luz, as pessoas queriam estar com Jesus. Aquele Salvador que veio era um Salvador sem pecado, era um Salvador santo, que é um Cristo, é um ungido, consagrado, escolhido e o prometido. E o nascimento de Jesus, meus irmãos, é a maior prova do amor de Deus para com o homem. Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em João capítulo 1. João capítulo 1 diz assim, assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. E também em João 3,16, todo mundo conhece, né? Que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O nascimento de Jesus foi a maior oferta de amor desse nosso Deus maravilhoso. Ele deu aquele ser puro, santo, para se tornar homem, para encarnar, para estar no nosso meio, para nascer, para viver, para sofrer, tudo por amor a cada um de nós. Jesus é uma oferta de amor, e é a maior prova de amor para o ser humano. Natal é uma época de alegria, é um tempo alegre, é um tempo de felicidade, né? A gente vê as pessoas felizes, a gente vê as pessoas mais contentes, às vezes as pessoas mais arrumadas, arruma a casa, limpa a casa, até muitas vezes para receber as visitas, receber as pessoas. É algo que traz, é um momento diferenciado na humanidade, é o Natal. A gente se prepara para o Natal, as mulheres principalmente limpam as casas, e lavam isso, lavam aquilo, né? Esperando o quê? O Natal. Por quê? Porque Natal é época de alegria, é época de renovo, é época de nascimento. E também o Natal, meus irmãos, é época de reconciliação. É onde as pessoas ficam com o coração mais mole, é onde as pessoas ficam mais sentimentais, né? Porque realmente Natal é a reconciliação de Deus com o homem. Deus em Cristo Jesus, ele nos reconciliou com Ele. Esse nascimento trouxe um conserto para a vida do homem. Ele trouxe a esperança de vida eterna na vida do homem. Natal, meu irmão, é época de perdão, é época de a gente olhar para os outros com perdão. Às vezes, as pessoas ficam tão amarguradas no decorrer da vida, e brigam, arrumam encrenca, arrumam coisa, passam a não falar com as pessoas. Mas nessa época, meu irmão, você como cristão, é época de reconciliação. Natal, vamos dizer, falta 2 dias, ainda vai ser na terça-feira, quarta-feira. Quem sabe você vai ter que ligar para alguém, se reconciliando, porque Jesus já se reconciliou com nós.
Nós temos que se reconciliar uns com os outros. Natal veio para nós termos acesso a esse amor de Deus que foi derramado em nossos corações através da vinda do Filho de Deus. Nós precisamos, meus amados, nos reconciliarmos e reconciliarmos uns com os outros. A maior prova que nós podemos dar a Deus que essa luz de Cristo brilha em nós é nós podemos pedir perdão, nos reconciliarmos uns com os outros. É momento de ter um coração realmente trabalhado por Deus. Nós somos privilegiados em sermos cristãos. Reconhecemos que esse menino que nasceu lá em Belém, ele veio para nos dar a vida eterna. Ele veio para nos reconciliar com Deus. Ele veio para que nós tivéssemos livre acesso a Deus. Porque nós sabemos que o livre acesso a Deus é só com Jesus. Ele veio para nos dar esse livre acesso a Deus. Que possamos, meu amado, glorificar a Deus, assim como aqueles anjos cantaram, aquela milícia de anjos cantaram, glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens daquele que é bem, que nós possamos glorificar a Deus, com as nossas vidas, com o nosso amor, com a nossa reconciliação, e que passamos realmente, meus irmãos, a termos essa certeza. Se vocês olharem, a minha mensagem falou muito em promessa, a promessa que viria o Messias, aquele fez uma promessa assim, aquele profetizou assim. O que eu quero dizer para os irmãos, que nós, a humanidade, vai passar por tempos difíceis. Jesus está voltando. A promessa da volta de Jesus está cada dia mais presente. É só nós olharmos tudo em volta. Assim como aquele povo esperou 400 anos, mais de 1000 anos, 1000 e poucos anos pela promessa. Mas um dia ela veio. Jesus veio. E agora, Jesus quando foi, ele fez uma promessa que ele ia voltar. Que ele viria de novo para buscar esse povo, a quem ele salvou, a quem ele lavou, a quem ele redimiu. E Jesus vai voltar. A natureza está mostrando isso. O mundo está mostrando isso. Tudo à nossa volta está mostrando isso. Muita gente naquela época morreu esperando o Messias. Mas um dia o Messias veio. E o que eu quero dizer para os irmãos é que muitos têm morrido esperando a volta de Jesus. Mas com certeza, meu irmão, ele vai voltar. Porque quem fez a promessa é fiel. Ele vai voltar. Não pense, meus irmãos, que nós vamos ter muito tempo de bonança, não. É só nós olharmos a estrutura mundial, como é que está se formando a economia mundial, a liderança mundial. Vocês podem ter certeza, Jesus está voltando. Assim como ele prometeu para aquele povo que ele viria, ele prometeu para nós que ele ia voltar para buscar essa igreja. Ele virá buscar uma igreja gloriosa. Um povo santo, escolhido, separado para ele. Que nós possamos nos reconciliarmos com Deus. Porque Jesus está voltando. A promessa do Senhor não falha. Deus não falha. As promessas do Senhor vai se cumprir. Assim como a gente olha, no Velho Testamento, que todas as promessas foram cumpridas. A gente olha para a volta de Jesus e pode ter certeza, todas as promessas vão ser cumpridas. A promessa do novo céu e da nova terra é uma coisa certa. A promessa de que nós estaremos face a face com Ele
é uma coisa séria. Porque, meu irmão, ainda não acabou. Temos esperança, temos fé, que a vinda do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores virá, com grande poder e grande glória, para buscar o seu povo, a igreja. Anunciemos e aguardamos, pois um dia ele virá, com toda certeza. E que possamos, assim como aquele povo esperou o Messias com tanta vontade, que quando ele chegou, todo mundo sabia da volta dele. Uns estavam preparados para receber, outros não estavam preparados para receber. Que nós possamos estar preparados para esperar esse Messias que vai voltar, esse Salvador das nossas vidas que vai voltar. É inevitável a volta do Senhor Jesus. Assim como teve aquela promessa, essa outra promessa da volta de Jesus, para que um dia estejamos para sempre com Ele, ela é real, ela é muito real. Que o nosso Natal, meu irmão, seja repleto de sentimento de que as promessas do Senhor não falham, que Ele vai voltar, e a promessa de que hoje é tempo de reconciliação, reconciliável já com Deus, mas não tem como nós se reconciliarmos com Deus, se não reconciliarmos com o nosso irmão. E sabe, amanhã você tem que dar uma ligação, para fazer uma ligação para alguém, fazer uma visita para alguém, e levar essa luz de Cristo que está em você, que foi Jesus mesmo que nos deu. Esse é o sentido do Natal, reconciliação. Deus nos reconciliou com Deus através de Jesus, e Ele nos reconcilia consigo mesmo, quando nós estivermos reconciliados com o nosso irmão. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque nós somos privilegiados em saber que temos um Deus que prometeu e que cumpre todas as suas promessas. Nós estamos firmados, Senhor, nas tuas promessas. Nós estamos firmados, Senhor, em tudo aquilo que o Senhor nos prometeu. Nós estamos firmados, ó Pai, na tua palavra. Sabemos que o Senhor é fiel para cumprir. Pai amado, abençoa, Senhor, a Deus amado, todos os irmãos aqui essa noite. Abençoa, Senhor, as nossas famílias, Pai. Abençoa, Pai amado, aqueles que estão, ó Pai, muitas vezes desamparados, nos asilos, nos orfanatos, Pai amado, pelas ruas, meu Deus, tanta gente desamparada, sem nenhum sentido da vida. Que o Senhor tenha misericórdia, Pai amado, e que possamos, ó Deus, como servos teus, serem usados para, Senhor, levar um pouco do teu amor a essas pessoas. Usa, Senhor, nós, teus servos, para levarmos esperança, levar fé, e que possamos sempre estar falando das tuas promessas, que ela não falha, Senhor amado, e que nós estamos, ó Pai amado, esperando a tua volta, assim como aquele povo esperou a vinda do Messias, o Salvador. Agora nós esperamos, Senhor, a redenção, para estarmos para sempre contigo. Muito obrigado, Senhor, cada irmão aqui presente. Muito obrigado, Senhor, porque temos como comemorar o Natal, que é o nascimento do nosso Rei, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que vive e reina para tudo sempre. Amém. Amém.
Boa noite, amada igreja. Eu vou ler um texto também antes. Enquanto isso, as crianças vão se organizando aqui. Tia Nina, ajuda a gente aqui. O texto que eu vou ler está em João, capítulo 1, versículo 6 até o 14. Diz assim: surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que, por meio dele, todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Os pais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. bênção, tá? Entrega ligado para a pessoa. Obrigada, professor. Pode ser? Esse é o motivo do Natal, né? O sentido do Natal é a salvação em Cristo Jesus.
Obrigado, Fabio. Obrigado, queridos. Deus abençoe vocês. Parabéns às crianças, né? Deus abençoe, né? E esse Jesus surpresa aí, veio uma caixinha de presente ali, né? Que legal. Meus irmãos, eu vou passar os avisos antes das nossas orações finais e também do nosso cântico do coral. Eu queria só lembrar os irmãos que não temos nenhum trabalho durante a semana, né, sendo aí a semana de feriados. Nós vamos nos encontrar somente domingo à noite, dia 29, para o nosso culto de Ano Novo, tá bom? Então guarde, né, reserve energia para estar junto da gente nesse último culto aí também, tá? Aos departamentos, ministérios, as sociedades internas, lembrando que dia 7 de janeiro é o último dia para entregar o relatório que temos no Conselho à noite e faremos então análise dos relatórios da sociedade interna. Os microfones não estão colaborando, né? Mas no dia 6 de janeiro até o dia 12 nós teremos, ou melhor, até o dia de número 12 é domingo, né? Até o dia 11, então de 6 a 11 nós teremos às 20 horas na igreja todos os dias reunião de oração, tá bom? Já colocando o nosso novo ano aí na presença do Senhor. E dia 12, domingo, nós teremos então nosso culto às 19 horas. Então faremos oração dentro do próprio culto, tá? Então, de segunda a sábado, dia 6 de janeiro em diante, teremos aqui um momento de oração. São esses os nossos avisos da semana. Quero agradecer aqueles que estão conosco nessa noite. Temos muitos visitantes, então não falarei o nome hoje, tá bom? Para que todos aí se sintam privilegiados, né? De uma só vez, aqueles que nos visitam, muito obrigado por sua presença. Ficamos felizes em recebê-lo, né? Que você possa estar mais vezes conosco, se possível. E queremos, inclusive, após esse culto, convidar você já para que você possa tomar um cafezinho com a gente antes de ir para casa. Bom, antes de ir para casa, aqui no salão social atrás, tem um cafezinho gratuito, né? Para que você possa ter um momento de comunhão com a gente. Tá bom, queridos? Muito obrigado por sua presença. Deus abençoe a vida de vocês, né? Algumas crianças, inclusive, eram visitantes, né? Vieram hoje. A Lorena, a Larissa, né? A Natália, algumas crianças estavam conosco aqui e eram visitantes também, né? Deus abençoe vocês, tá bom? Então vou passar a palavra ao presbítero Davi, que vai fazer uma leitura final. Em seguida o nosso coral vai louvar ao Senhor e depois com os presbíteros aqui à frente nós vamos orar ao Senhor e assim encerrarmos o nosso culto, tá bom, queridos? Pode chegar, Davi. Meus amados, Deus abençoe a todos, Pai do Senhor, amém? Amém. Vamos ler Filipenses 2, de 6 a 11. Abra sua Bíblia comigo em Filipenses 2, de 6 a 11. Filipenses 2, de 6 a 11, fala o seguinte: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação por ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Amém? Então o próprio Deus, né, nós estamos falando agora com as crianças ali atrás, ensinando sobre esse episódio, né, tão importante e o mais importante da história, na verdade, que foi o nascimento de Jesus. E falava para as crianças que foi o próprio Deus, né? O próprio Deus invisível, que se tornou visível e habitou entre os homens, habitou entre nós, através de Jesus Cristo. E ele não se usurpou ser igual a Deus, né? Mas se humilhou. E explicava para as crianças que ele nasceu numa manjedoura, né? Humilde, simples. Poderia ter nascido num palacete, né? Num palácio, ele sendo rei, né? Sendo dono de todo o ouro, toda a prata, de todo o mundo, mas não, né? Nasceu
manjedoura, simbolizando a humildade, e por grande amor à humanidade, depois de 30 anos, 33 anos, então, esse menino que nasceu, numa manjedoura, foi então entregue numa cruz para nos salvar dos nossos pecados. Então, naquela cruz ele se entregou, naquela cruz ele nos salvou, naquela cruz ele nos resgatou de todo o pecado. Então, glórias a Ele, glórias ao Senhor Jesus, glórias a Deus por isso, E Ele mesmo colocou no nosso coração, na nossa mente, esse intuito de agradá-lo, de reconhecê-lo como Senhor e como Salvador das nossas vidas. Não há momento mais importante da história, não há fato nenhum, de história nenhuma da humanidade, como o fato do nascimento de Jesus Cristo na história do ser humano. Não tem nada mais importante que tenha acontecido a não ser o nascimento de Jesus e depois a morte e a ressurreição dele. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe. Que fique no nosso coração essa mensagem do Natal, do nascimento, que nós possamos realmente reconhecê-lo como Senhor das nossas vidas. Amém?
Amém. De pé, vamos orar, queridos. Os presbíteros podem vir à frente. Vamos orar nesse instante, convidar o pedido para fazer essa oração final, em seguida a bênção. E vamos aí com o nosso cafezinho, mas não sem antes, né? Talvez não vejamos a todos até o Natal. Depois, então, nós vamos então desejar um Feliz Natal aí aos irmãos que estão à nossa volta, né? Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, obrigado, meu Deus, por esse momento que passamos nesse templo reunido, louvando, engrandecendo o Teu nome e aprendendo de Ti, Senhor. Todos os dias há momento de nós aprender da Tua Palavra, como devemos de viver e servir ao Senhor. Obrigado, Pai, pela mensagem, pela vida do presbítero Noé, da maneira que o Espírito de Deus colocou no seu coração a Tua Palavra, Senhor. Obrigado a Deus Todo-Poderoso, que fez essa maravilha, mandando Jesus Cristo para resgatar o Teu povo, resgatar a Tua igreja. E eis o Teu povo, muito nesse momento, reunido em prol do Teu nome, aprendendo o Senhor Jesus Cristo para anunciar a Jesus. Obrigado, meu Deus, que o Senhor Jesus continue conosco, nós abençoando, nos dê uma ótima semana, Pai, com a Tua presença, o Teu cuidado, e que nós não esqueça, Pai, ler e meditar a Tua Palavra, pois é o Senhor que fala conosco, no momento que estamos lendo e meditando nela. Ouve, Senhor Jesus Cristo, a oração da Tua igreja, a oração do Teu povo, e que nós possamos se alegrar sempre, sempre no Teu Espírito Santo. Fica conosco, Senhor, continue conosco, e assim nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Antes, mais uma vez, minha gratidão aos visitantes queridos, ao nosso coral, né? Ministério de Louvor, Departamento Infantil, todos vocês que participaram nessa noite. Obrigado à igreja também pela lembrança. E também agradecer ao Presidente pela mensagem de hoje. Deus te abençoe, meu amado. Receber a bênção, meus amados. O amor de Deus, queridos. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do seu Espírito Santo sejam sobre nós, sobre a nossa casa, a nossa família, sobre toda a igreja do Senhor, sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém e amém. Desejem um Feliz Natal a quem está perto de você, desde já, né?